Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. O chat está caladinho neste momento, estou até um pouquinho preocupada. Como que vocês estão? Como que passaram essa semana? Eu estou super curiosa para saber dos feedbacks do estudo dirigido. Eu tenho algumas coisas que eu quero começar... Aê, gente, agora meu coração está ficando quentinho, nossa senhora, não tem vocês aqui, não tem vocês no chat, dá até um negocinho assim no coração. Mas eu queria trocar um papo com vocês sobre o estudo dirigido, né? Então, como vocês já sabem, essa semana foi a primeira semana de ciclo de atividade completo, né? Vai ser, né? Está sendo. Na segunda-feira a gente teve exposição de conteúdo, que foi tão pura e simplesmente teórico, né? E aí a gente vai dar uma recapitulada, vai fazer umas conexões, enfim, agora para ficar tudo amarradinho. Entre terça e quinta, vocês tiveram um prazo aí de fazer o estudo dirigido. Ele vai ficar aberto até o dia 25, que é até quando começa o próximo estudo dirigido. Isso tem um fundamento, tem um motivo para isso. Porque tem algumas pessoas que entraram no curso por agora, então, para quem não fez, ainda existe a possibilidade de fazer. Vocês notaram, acredito, que no estudo dirigido tem uma situação. Eu vou mostrar para vocês no computador como é que vocês veem, né? Eu deixei lá a tela separada como se eu fosse estudante, para vocês terem noção, para quem não fez ainda, para ter noção de como é que vocês veem a tela, né? E aí, tem muita gente preocupada, falando assim, professora, eu concluí, eu fiz tudo o que estava lá disponível para eu fazer, mas está dando como 60% ou 66% da atividade concluída. Isso é normal, isso é esperado. Por quê? O estudo dirigido ele é separado posso falar ele em 2 níveis. O primeiro nível, que é comum a todo mundo, que é chamado o teste de nivelamento, né? Vocês fazem 10 questões randômicas, e todo mundo faz ele. A depender da nota que você tira, você pode ser direcionado para o aprofundamento ou para a revisão. Quando você conclui o aprofundamento ou a revisão, você tem a quantidade concluído. Então, como ninguém vai fazer aprofundamento e revisão, ou um ou outro, não dá para você ter 100% da atividade concluída, sacou? Então, é só por causa desse direcionamento, tá? Lembrando que o que é o mais importante do teste de nivelamento? É vocês tentarem fazer. Essa a essência do negócio, é vocês tentarem fazer. Tem 2 errinhos que já me acionaram, e por que a gente não corrigiu esses 2 errinhos? Né? Que desde a terça-feira esses errinhos foram acionados. Porque como já tinha gente que tinha feito, não dava para eu parar, reiniciar ou refazer e depois começar de novo, porque senão aquelas pessoas que fizeram iam ter que fazer de novo. Então, uma vez que está aberto para vocês fazerem, eu não posso voltar e consertar. Mas isso, assim, essas coisas todas são, de certa forma, previsíveis, né? Porque a máquina faz aquilo que o homem manda ela fazer. O homem tem erros, logo a máquina tem erros. Certo? Então, acontece, isso faz parte do processo, mas o mais interessante é vocês acionarem o que teve de erro, de falha, de não entendimento, para depois a gente chamar atenção para todo mundo, né? Para que todo mundo fique ligado o que foi que aconteceu, tá bom? Então, essas coisas acontecem. É claro que a gente espera que isso não aconteça mais, mas homem, máquina, enfim, tá bom? Vamos lá para o computador, que eu vou mostrar para vocês, para quem ainda não viu, ou para quem ainda está inseguro, como é que é a tela do estudo dirigido. Eu não consigo mostrar isso, eu não consegui mostrar isso na segunda-feira, porque ele não estava aberto ainda, tá? Ele só estava aberto para quem manipula, e quem manipula não é a mesma visão de quem é aluno, tá bom? Vamos lá comigo, rapidinho? Opa, deixei a máscara aqui em cima. Deixa ela aqui no cantinho. Vem cá comigo, minha tela está do jeitinho que vocês veem, tá?
puder compartilhar, isto. Bom, então eu tô logada, mas como vocês podem ver aqui no cantinho, eu estou como estudante, tá? Então, quando vocês olham um estudo dirigido lá na página inicial, eu não vou fazer esse caminho, mas quando vocês vão lá para o estudo dirigido, é isso que vocês veem. Tenho para começar, bolinha 1, um textinho explicando o que é, de onde vem, para onde vai, o que significa o estudo dirigido. Lembrando que tudo isso que está escrito é importante que vocês leiam, tá bom? Aí eu vou executar como se fosse um aluno. Vou aqui então para a bolinha 2, que é o que está aberto. Os objetivos do estudo dirigido, ciclo de atividade 1 referente ao pré-cálculo, exposição de conteúdos que é referente ao nosso primeiro encontro de segunda-feira. Leu, bolinha 3. Sobre a realização dele. É uma árvore de progresso, as instruções, por isso que eu falei das etapas, né? O nível 1, que é o teste de nivelamento, é comum a todo mundo, mas de lá você ramifica, ou para aprofundamento, ou para revisão. E aí, sugestões, Aí, o que a gente vai? Passo 1. Passo 1, teste de nivelamento. Aí você clica no teste de nivelamento. Tentar. Aí já tem lá uma questãozinha, vocês vão tentar fazer, tá? Então, eu vou voltar. Como eu disse para vocês, vocês, uma vez que começaram o teste, vocês não precisam executá-los de uma vez só tudo, tá? Vocês podem parar, volta depois, pode parar, volta depois, não tem problema. Tem 2 errinhos que foram... um negócio aqui que é interessante, vou até voltar lá no começo. Tá vendo essa caixinha de comentários aqui? A gente super estimula vocês a conversar aí. Por quê? Às vezes os monitores vão lá e respondem alguma coisa. Às vezes algum próprio colega sabe resolver e vai lá e responde. Porque isso, de certa forma, dá um dinamismo entre vocês executarem e ter um feedback, tá? É claro que quando vocês marcam a questão, aí está lá a bolinha marcada verdadeiro ou falso, enfim, está correto ou não está. Mas, como eu disse, alguns tiveram um errinho. Eu vou apontar duas questões que tiveram uma falha no gabarito. Um teve uma falha no gabarito, o outro teve uma falha na escrita, tá? Então, eu vou fazer aqui no quadro 3 com vocês, para depois a gente dar continuidade do que é o nosso encontro de hoje, tá? Então, lá tem uma questão lá do nivelamento, que diz o seguinte: ele te dá um gráfico de uma reta, vou fazer aqui marromeno, um negocinho assim. Esse aqui é o 5, esse aqui é o 1, esse aqui é o 3, esse aqui é o 1, tá? E aí a questão pergunta o seguinte: qual é a equação dessa reta? A gente sabe que uma reta, já que a gente está no mundo perfeitinho, euclidiano, 2 pontos determinam uma única reta. Eu tenho 2 pontos, né? 1 e 3, né? O ponto 1 e 3. E eu tenho o ponto 5 e 1. Qual é a equação da reta? Aquela musiquinha, ioiô mi xoxô, horrorosa, mas é isso, é y menos y0 é igual ao coeficiente angular vezes x menos x0. Se eu fizer, escolhe randomicamente quem que você quer para ser o x e o x0, quem que você quer que seja o x e o y. Escolha aleatória. Tá. Vou pegar esse aqui para ser o xy, então, quem é o y é 3, quem é o y0 é o 1, quem é o m, do x é o 1, do x0 é o 5, uma escolha, tanto faz, tá?
Então, isso aqui dá 2 igual a m vezes 1 menos 5 menos 4, coeficiente angular igual a menos meio, certo? Que já deu diferente do que o gabarito estava acusando lá. Ok, esse é o coeficiente angular, mas aí então eu vou fixar um ponto e o outro pegar arbitrário, né? Porque então quem é a equação geral? Y menos mx menos x0 mais o y0. Então, y é igual a... Quem é o m? M é menos meio. X menos... O x0, vou pegar esse aqui mesmo, que é 1. O y0, opa, x0 é 5, certo? E o y0 é 1. Juntando os juntáveis, isso aqui me dá menos meio de x, menos meio vezes menos 5 mais 5 meios, mais 1, que é a mesma coisa que 2 sobre 2. Então, y é igual a menos meio de x mais 7 meios. Ok? As respostas, elas são sempre aleatórias. Então, eu não consigo falar, essa é a questão, o item seria o D ou o item seria o A. Ele é sempre randômico, então não dá para falar. Mas essa era a equação, tá bom? No gabarito estava errado. Já percebi que estava errado desde o coeficiente angular. Tem uma outra questão, perdão, tem uma outra questão lá, eu vou esperar um pouquinho vocês darem uma olhada nessa, depois eu escrever ela, a outra questão, que eu quero comentar sobre a escrita dela. Que a questão estava escrita assim: a taxa de variação de uma função, aí tinha as opções, né? Ela é igual a... Lembra que eu disse para vocês que a gente vai falar de taxa de variação, mas ou ela é média ou ela é instantânea. Então, do jeito que ela está escrita, do jeito que a questão está escrita, ela não está boa. Então, a gente poderia colocar taxa de variação instantânea, beleza. Aí seria a derivada da função no ponto, sacou? Ou a gente poderia ter colocado taxa de variação média, e aí seria taxa de variação média, né? A variação da função num certo intervalo. Então, a questão, ela está faltando esse instantâneo. E aí, na resposta, seria ou o coeficiente angular e não linear, por isso que a questão está errada, ou seria o coeficiente angular da reta tangente naquele ponto, né? Ou então seria a derivada da função naquele ponto. Percebam que, como eu disse na segunda-feira, tudo isso que a gente está falando de limite, de derivada, é tudo local, são propriedades locais, é no ponto, tá? É na vizinhança do ponto, tá bom? A gente quando a gente fala, olha, que vale para todos os pontos do domínio da função, a função é derivável em todos os pontos do domínio da função, então a gente pode falar na função derivada. Sacaram? Vocês têm algum questionamento aí? Acertei. Tem alguma coisa aí para falar? Por isso, e aí é interessante, por isso a nossa estratégia também de não... A nota que vai ser correspondida ao estudo dirigido e executado não é a nota que você tira, assim. Né? Porque é isso, existem falhas humanas e mecânicas, tá. Mas o mais importante é vocês entenderem o que está por trás da questão, tá? O que a questão queria contar, o que a questão esperava de vocês, tá bom? E aí a gente promove esse bate-papo mesmo. Tem uma noção, uma coisa que eu queria deixar assim como mensagem para vocês, que é meu posicionamento como professora de matemática. Eu entendo que matemática é para todo mundo que quiser aprender, é possível aprender. E eu sei que é difícil, e eu sei que existem dificuldades.
Então, eu jamais vou falar assim, tá errado. Não, eu quero promover a discussão. É esse o meu intuito. Eu quero que a gente tenha um bate-papo. Por que você pensou assim? Por que você não pensou assado? O que você acha que é? O que você acha que não é? Tá bom? Eu quero esse diálogo mesmo. Por isso a ideia de uma sexta-feira a gente sempre se encontrar, entende? Então, tá bom. Posso dar prosseguimento? Posso? Do estudo dirigido eram essas duas questões que eu queria comentar. Essas duas que estão com gabarito errado. Agora, se vocês acharem alguma outra, mas a nota desse teste ainda não foi alterada, certo? Então, a nota está relacionada à execução. Não é a nota que você tira. A nota é a execução do teste dirigido. Você vai ter o seu percentual por causa da execução. Sacou? Não é a nota que você tira lá. Eu já disse isso desde o começo, vocês tiram isso de cabeça. Tá bom? Calmou o coraçãozinho? Calmou? O que a gente vai contabilizar é aquele 66% lá executado. É isso aí que a gente está interessado. Massa? Podemos ir? Eu separei para a gente um esqueminha. Deixa eu ver aqui como é que vocês estão. Mais alguma coisa? Agora com a questão certa. Certo, professor. Ótimo. Lembrando que é isso, né? A gente quer promover as discussões. Então, tem gente que me mandou e-mail, por exemplo, teve gente que achou uma falha no gabarito da lista 1. E aí me mandou um e-mail, papapá. Eu sempre recomendo mandar para o projeto, tá? Manda para o projeto, porque senão minha caixa de e-mail, Jesus da cruz. Mas daí, o que aconteceu? Mandaram, a gente discutiu internamente, discutiu com os monitores, refez o gabarito, refez a pauta de correção dos monitores, né? É isso, é entender que para ter esse diálogo mesmo, é ter essa troca, tá bom? Tá certo? Posso ir? Vocês estão caladinhos. Meu Deus! Tchan, 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 tchan. Posso ir? Posso ir? Rapaz do céu. Gente, cadê o cafezinho? Cadê a aguinha? Vamos, bora. O que é que está acontecendo com vocês aí? Bora, moço. Pode, moça. Então, bora lá. Vamos aqui para o quadro 1. Na segunda-feira, que a gente comentou sobre taxa de variação instantânea, tem um objeto, né, uma definição matemática que eu acabei introduzindo, que se chama limite. Eu vou fazer um paralelo, um grande paralelo agora, dessas definições formais, contar o que está por trás. Porque para a execução, a gente não vai precisar dessas definições, a gente não vai precisar dessas formalizações. Mas vocês precisam ter em mente da onde que vem para onde que vai. A partir de segunda-feira, a gente já vai ter as regrinhas de derivação, né? E aí então, é o que vocês vão executar, são as regrinhas. Porém, todavia, entretanto, contudo, vocês precisam saber o que está por trás. Qual que é a definição formal, tá? Tá bom, então vamos lá. Essa é a definição formal de limite. Tudo que eu falar é em um ponto. Limite da função em um ponto. Derivada da função em um ponto. Continuidade da função em um ponto. É tudo em um ponto. Tá bom? Vem cá comigo. Limite de uma função em um ponto. Qual que é a notação desse negócio? Limite de x tendendo a um ponto x0. Esse ponto x0 está lá no domínio da minha função. Limite de x tendendo a x0 da f de x é igual a um certo ponto L, se acontecem duas situações, tá? Duas situações.
Se existem os limites laterais de x tendendo a x0 pela direita, para valores à direita desse ponto, e se existe o limite de x tendendo a x0 para x tendendo à esquerda do ponto x0. É como se vocês pensassem em um intervalinho. x0 menos delta, x0 mais delta. Delta é um número pititico, muito pititiquinho. Se você falar assim, professor, eu quero que seja delta igual a 1. Eu falo para você, eu quero um delta menor aí, para pegar delta igual a meia. Aí pode alguém falar assim, não, eu quero um delta igual a 0,01. Para todos eles vai dar ok, entendeu? Então, o que eu estou falando é, quando x tende a x0 é esse ponto aqui do centro, à esquerda ou à direita. E aí a pergunta que é, o que está acontecendo para valores da função quando o domínio está variando? A pergunta que está por trás é essa. O que está acontecendo para valores da função, lá na imagem, quando o domínio da função está variando, quando o domínio da função chega perto desse ponto, tá? Então, se os limites laterais existirem, ou seja, se existe um número que seja igual a esse valor quando... que existe um número tal que quando x tende a x0 pela esquerda, da f de x vai para esse número, e a gente diz converge para, e também à direita, mas mais do que isso, eles têm que existir, mas eles têm que ser iguais. Se esse número existe, e eles são iguais, e iguais a L. Tá? Então, quando vocês virem essa expressão, o que tem que estar na cabecinha de vocês é que para valores à esquerda e à direita desse ponto, a função está sempre indo para esse número L. Vamos fazer graficamente isso? O que é que está acontecendo? Esse aí é um intervalinho. Vou pegar uma coisa aqui aleatória. Aí, formalmente, para qualquer epsilon maior do que 0 dado, um epsilon é um valorzinho de intervalo, o L está lá dentro, L mais epsilon, L menos epsilon. Existe um delta maior do que 0, x0 menos delta, x0 mais delta, esse aqui é o ponto x0, tal que sempre que eu tiver com x0 aqui dentro, ou seja, sempre que o x estiver próximo de x0, a função, a imagem da função, vai se aproximar do L. Ok? Então, conforme eu vou diminuindo aqui, a função sempre vai ficando aqui perto. E é isso que acontece mesmo, né? A função sempre vai ficando... Essa faixazinha, independente do tamanho que eu dou dela, essa faixazinha, ela está sempre controlada por essa faixazinha. Conforme eu diminuo essa daqui diminui, tá bom? Essa daqui é a definição formal. Nós vamos usar ela? Não. Nós não vamos nem brincar muito com o limite. Quando a gente for trabalhar com o limite, que é lá em assíntota, eu já vou dar uma técnica para resolver isso. Tá bom? Então, tá bom. Aí, dito isso de limite, lembrando que é sempre no ponto, tá? Porque a gente está falando de coisas locais. Estou falando sempre de vizinhança do ponto. Tá bom? Sim? O que é que tem aí? O que significa aquele E ao contrário? É existe. Professora, o que é esse delta? Delta é um número pititico, são valores bem pequenos. Se tem algum caso em que isso não acontece? Sim. Por exemplo, se a função tiver um comportamento tipo esse, ó. Por exemplo, se esse aqui for o ponto x0, à esquerda de x0, a função vai para esse valor. À direita de x0, a função vai para esse valor. Os dois existem, mas são diferentes. Certo? Então, não existe limite da função em x igual a x0, nesse caso, por exemplo. E ao contrário de existe. Professora, esse tipo de análise, à esquerda e à direita, é mais comum para funções definidas por partes? Sim e não.
Sim e não. Você deve fazer independente da função, uma vez que elas são definidas por parâmetros. Sim e não. Por quê? A história é, existe uma equivalência, né? Existe a equivalência que diz, o limite da função existe se somente se os laterais existem e são iguais. Porque, como eu disse, a gente está falando em vizinhança. É claro que é muito mais natural você perceber isso em funções que são definidas por partes. É mais natural você perceber que à esquerda pode acontecer uma coisa e à direita vai acontecer outra coisa. Mas essa análise é para qualquer função. Então, em funções contínuas, sempre vai ter limite. Saulo, você tirou o que eu ia falar agora. Vem cá, funções contínuas. O que são funções contínuas? Continuidade de uma função de novo, em um ponto, pelo amor de papai do céu, tá? São propriedades locais, tá bom? Quando que uma função real, de variáveis reais, é contínua em um ponto x igual a x0? A gente diz que uma função ela é contínua em x igual a x0 se existem, ó o símbolozinho aqui de novo, existem os limites laterais da função, para x tendendo a x0, tanto à direita quanto à esquerda. Mais do que isso, eles são iguais a um certo número L. Até aqui é só a definição de limite, né? Até aqui é só definição de limite. Qual que é o pulo entre definição de limite e continuidade? É que esse ponto para qual o limite converge, esse valor para qual a função converge, né, o limite converge, é exatamente igual à função naquele ponto. Ou seja, se a gente voltar aqui para o quadro 1, essa função aqui, mais do que o limite da função no ponto não existir, quer dizer, ainda mais que ela deu um pulinho aqui, ela não é contínua no ponto x igual a x0. Isso aqui é dito função descontínua do tipo salto, né? Eu estou vindo de um jeito, aí eu dou um salto e vou para outro. Sacaram essa parada? Então, limite e continuidade, as duas estão intimamente ligadas, né? E como que a gente vai saber, já que a gente não vai brincar formalmente com esses... Então, isso. Como a gente não vai brincar formalmente com isso, a gente não vai brincar com intervalos, a gente não vai brincar com distância, a gente não vai brincar com nada disso. Mas como que vocês vão perceber, em que instância vocês vão perceber que a função é contínua ou que ela não é? É o que a gente diz intuitivamente, né? Se você, quando for fazer o gráfico da função, não tirar o lápis de cima do papel, a função é dita contínua. Porque ela não dá essas quebras, né? Porque se você tira aqui para fazer aqui, ups, ela deu uma quebra. Então, ela já não é contínua. Muito provavelmente, quer dizer também que o limite nem exista. Sacou? Então, a parada que tem que estar por trás é isso. Aí, por exemplo, então vocês podem falar para mim. Professora, então, exemplos de funções contínuas. Polinômio, sim, polinômio. As trigonométricas, que a gente já viu na quarta-feira da semana passada, logarítmica, todas aquelas transcendentes, né? Todas as algébricas, e são exatamente as funções que a gente vai trabalhar nesse momento, tá? Algumas por partes, provavelmente não. E aí já começa exatamente esse link de olhar na vizinhança. E naquelas funções que aparecem contínuas, mas tem um intervalo aberto, como fica? E naquelas funções que parecem contínuas, mas tem um intervalo... Então, a continuidade, aí que entra. Em qual ponto que ela é contínua? Se for dito que é no extremo do intervalo, provavelmente ela não é no extremo do intervalo, tá? Ela vai ser dentro do intervalo. Agora, aí... nessa parada que a gente fala de intervalo aberto, é que já entra a conexão também com ser derivável, com a função ser derivável. Porque se a função, por exemplo, ela for contínua no intervalo fechado, ela sempre vai ser, e for derivável, a derivada dela sempre vai ser no aberto. Que símbolo é esse, Cícero? Pelo amor de Deus. Tá tudo bem? Vamos lá para o quadro 3, que eu vou apagar, e eu vou escrever derivabilidade para que
para que a gente faça essa conexão entre função contínua e função derivável, tá? E aí eu vou fazer alguns exemplos. A derivada precisa necessariamente do... Só que é outro limite. Lembra? É outro limite. Vamos lá? Eu tinha escrito aqui, mas daí a gente refaz, não tem problema não. Então, vem cá. De novo, quando a gente fala de funções derivadas, é derivadas em um ponto, tá? Se ela for derivável para todo o ponto do domínio, então eu posso falar da função derivada daquela função. Prof, poderia dar um leve resumo do que passou sobre limite e derivada na aula? Eu estou fazendo agora, Everton. É exatamente isso que eu estou fazendo. Na verdade, eu estou até fazendo um pouco a mais, né? Que é comentando sobre continuidade, que é para amarrar tudo, tá? Derivabilidade. Variabilidade de uma função em um ponto. Forte isso. Então, eu digo que f é derivável em x igual a x0 se... Qual que é o limite que tem que existir? Canta alguém para mim aí, por favor. Por favor. Qual que é esse limite? Porque se a gente sabe que se for só da f de x, a gente está falando de continuidade. Mas tem um quociente chamado quociente de Newton, lembra? Quociente de Newton, que é a variação da f, a variação no intervalo. Vou fazer aqui, que é difícil mesmo escrever isso no chat. Então, vamos lá. Então, a gente diz que ela é derivável em um ponto, x igual a x0, se existe o limite. Vou fazer todas as equivalências de limite, tá? Vou fazer todas. De Δx tendendo a zero, da variação da função no intervalo, né? Que isso aqui está relacionado ao quê? A taxa de variação instantânea, que é a mesma coisa que o limite de x tendendo a x0, de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Isso aqui é chamado quociente de Newton, tá? Ok. Mas que é a mesma coisa que se eu pegar um hzinho maior do que zero, que é o que vai dar lá, que a gente chama de incremento. Lembra que eu falei que a gente sempre vai estabelecer que o incremento é positivo e só vai olhar à esquerda e à direita? De limite de h tendendo a zero. Como que você sai desse quociente para esse? Faz x menos x0 igual a h. Se isso aqui acontece, quando esse aqui tende a zero, quando x tende a x0, quer dizer que essa diferença aqui vai para zero, né? Então, é a mesma coisa que h tendendo a zero. Onde eu tenho f de x, vai ficar o quê? Quem é x? X é h mais x0. Então, fica f de x0 mais h, menos, quem é x0? Vou pôr x0 mesmo. Quem é x menos x0? Chamei de h, h aqui embaixo. Tudo a mesma coisa, tudo equivalente. Como saber se o limite existe, professora? O limite existe se existirem os limites laterais e eles forem iguais. Tá? É isso. Se existir, se quando você for executar, quando você for fazer as continhas, os limites laterais têm que existir e serem iguais à função. Os limites laterais têm que existir e serem iguais. Tá bom? Eu vou fazer alguns exemplinhos, vou pegar, na verdade, um exemplo e fazer um punhado de coisas com ele, para ficar bem amarradinho, tá? Ok, mas qual que é outra notação para esses quocientes todos aqui que eu estou escrevendo? Outra notação para isso seria f' em x0
Ou ainda, uma notação que vocês vão ver muito em equações, né? Que é a diferencial da f em relação a x no ponto x0. Ou mais ainda, tem um outro ainda, que vocês podem ver na vida, que é x ponto de x0. Essa daqui pode ser que seja mais difícil de vocês verem, mas pode ser que aconteça. Tá bom? Então, tá bom. Ou x barra, ou f ponto. Enfim, vou até tirar ela daqui, para não gerar confusão. Beleza. Massa, então é essa equivalência. Lembrando que, então, derivabilidade está relacionada ao limite, mas do quociente de Newton e não da função. Saber? Tá bom. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma função, vamos pegar a função modular, que é maravilhosa, que ela é muito simples de trabalhar. Vou mostrar, vamos verificar se o limite da função de x tendendo a x0 existe, tá? Vamos mostrar se isso existe, se a função é contínua em x igual a x0, e aí ver se a função é derivável em x igual a x0. Desse exemplo, a gente vê algumas relações entre a função ser contínua e ser derivável. Pode ser? Aí a gente dá uma amarradinha nisso, e aí o que vocês vierem de demanda é o que a gente toca dali para frente. Pode ser? Então vamos lá para o quadro 1. Apagar esse bonitinho aqui. A gente pode pegar também, se vocês quiserem, algum exemplo que está feito lá nas notas. Essa que a função modular está feito lá, mas não envolvendo continuidade. A gente pode pegar algum lá e dar uma analisada, caso vocês queiram, tá? Alright. Então, vamos lá. Deixa eu pegar recursos didáticos, pegar o gizinho amarelinho. Fazer um exemplo. Exemplo de tudo isso. Função f de x igual ao módulo de x, que é uma função definida por partes, que vale o camarada lá dentro, desde que ele seja maior ou igual que 0, e vale menos o camarada lá dentro, se ele estiver à esquerda de 0. Ok? A gente já sabe o gráfico disso, que são duas retinhas que equivalem a essa daqui é y igual a x, que divide, que é exatamente igual a bissetriz do quadrante ímpar 1, y igual a menos x, que é exatamente a bissetriz do quadrante par, para isso tudo para valores y maior que 0, né? A gente sabe que o gráfico dela é essa belezura, tá bom? Aí, qual que é o ponto que eu quero analisar? Está escrito aqui. Uma vez Einstein disse que o buraco negro teria sido onde Deus dividiu por 0. Seria, então, o limite, o horizonte dos eventos? Não. Deixa quieto. Vamos lá, então. Então, vamos olhar para, primeira coisa, vamos ver se o limite de f de x, quando x tende a 0, né? Eu quero olhar para o ponto x0 igual a 0, existe. Vamos ver se o limite existe. Então, para isso, eu vou olhar os limites laterais, né? De x tendendo a 0 pela esquerda da função, e o limite de x tendendo a 0 pela direita da função. O que eu estou fazendo? Quando eu vou avaliar esse limite, eu estou olhando para essa banda aqui, né? Essa banda aqui. Estou olhando para valores à esquerda de 0, tá? O que vale a função para valores à esquerda de 0?
A função vale para valores à esquerda de 0 menos x. Então, eu estou calculando o limite de x tendendo a 0 pela esquerda de menos x. Ora, aqui não tem nenhuma dificuldade, não estou dividindo por 0, não estou fazendo nada disso. Então, esse valor vai para 0, né? Tem nada, é só substituir o valor para onde tende lá. Agora, para valores de x tendendo a 0 pela direita. Então, eu estou olhando para a função variando para valores à direita de 0. O que vale a função à direita? Vale, para valores à direita de 0, a função vale x. Então, isso aqui é o limite de x tendendo a 0 pela direita. O que vale a função? Vale x, não tenho problema nenhum. Posso substituir x igual a 0 aqui, dá 0. Se os limites laterais existem e são iguais, isso daqui me implica, então, que o limite de x tendendo a 0 da minha função existe e é exatamente igual a 0. Fechou? Ficou claro? Os caras não dão mole, maluco, Johnny. Rapaz, foca aqui, por favor. Foca aqui, meu povo. Vamos pegar essa mesma função e vamos olhar agora, já que a gente já viu que o limite existe, vamos olhar então para a continuidade da função no ponto x igual a 0, tá bom? Então, vamos olhar para a continuidade. Da f de x, quando x é igual a 0. Ok. Continuidade em x igual a 0. Para achar a continuidade, eu preciso o quê? Que os limites laterais da função existam, né? Ou seja, o limite de x tendendo a x0 pela esquerda e pela direita existam, sejam iguais e sejam iguais à função no ponto, tá? Então, como é que eu poderia começar a escrever isso aqui, ó? Como limite de x tendendo a 0 de f de x existe e é igual a 0, né? Que a gente acabou de fazer lá no quadro 1. E é igual a 0. O que falta saber para ver se a função é contínua? Qual é a única coisa que falta fazer para a função ser contínua? E se os limites fossem diferentes, quer dizer que a função não existia limite da função no ponto. Professora, volta lá rapidão. Estou anotando. Volta para onde, coração? Lá para a parte 1? Vai estar disponível no YouTube. Isso, vai estar disponível no YouTube. Isso, f de 0. Muito obrigada. Então, qual é o pulo entre existir o limite da função e a função ser contínua no ponto? O único pulo que amarra é o f da função, o f no x0, ser exatamente igual ao L, né? Que é para onde a função tem limite. F de x0, que é 0. Como o limite existe e eles são iguais a 0, basta verificar se o f de 0, que é o ponto que eu quero, que é o ponto x0, é igual a 0, que é o limite para onde vai. De fato, f de 0 é igual a 0, pois aqui na própria definição, quem é o f de x quando x é igual a 0? É 0, né? Para x maior ou igual que 0, f de x é igual a x. Acabou. E assim mostramos que a função, que existem os limites laterais, que eles são iguais e que eles são iguais à função no ponto. Logo, a função é contínua. Ok? Avaliar no ponto. Ok, é isso mesmo. Então, continuidade a gente amarrou aqui.
Vamos ver a derivabilidade da função no ponto? A gente já fez na segunda-feira, mas eu acho que vale reforçar, tá? Então, a gente vai brincar com algum desses quocientes, tá? Com algum desses limites. Vamos pegar esse aqui, só para facilitar a nossa vida. Mas pode ser esse, pode ser o que vocês quiserem. Vamos pegar esse aqui. Ah, vocês podem me perguntar, professora, se alguma vez na minha vida eu estiver trabalhando com esses limites, sei lá, que isso aí pode acontecer na vida de vocês. E aí vocês vão falar assim, qual que eu escolho? O que você achar que vai ser mais prático para resolver seu problema? Você escolhe o quociente de Newton que você achar que vai ser mais prático para resolver seu problema. Tá bom? O que você preferir. Então, vamos lá, derivabilidade. Da função f de x igual a módulo de x em x0 igual a 0. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para os limites laterais de x tendendo a x0, que é igual a 0, para a direita e para a esquerda, certo? Porque aqui, eu não comentei ali no quociente de Newton, mas, do mesmo jeito que a gente está pensando que o limite naquele ponto existe, se existem os laterais, aqui é a mesma coisa para a derivada. Então, a derivada da função no ponto existem, se existem os limites laterais do quociente de Newton, e eles são iguais. Sacaram? Professora, próximo, poderia repetir o que seria o quociente de Newton? Quociente de Newton é a taxa de variação. É a taxa de variação, tá? O que é a taxa de variação? É o final menos o inicial, né? Lembrando que o final menos inicial aqui é no intervalo, que é a mesma coisa que o f de x menos o f de x0 sobre x menos x0. Ok? Porque aqui a variação, essa variação aqui, eu estou pensando no x0 mais h menos x0. Que eu estou olhando lá para o intervalinho, né? x0, x0 mais h. Tá bom? Então, tá bom. Pronto, esclareci? Assim, beleza. Então, de novo, a função, existe a derivada da função no ponto, se existem os limites laterais do quociente de Newton, e eles são iguais. Tá? Por isso que está tudo muito amarradinho. Tá? Então, sempre que envolver limite na jogada, eu tenho que pensar nos limites laterais. Ok? Quando a gente falar de limites no infinito e infinito, vocês vão ver que que isso tudo está muito conectado. Tá bom? Lá na frente, isso. Mas se eu falo de limite, eu estou pensando em limites laterais, porque eu estou pensando na vizinhança do ponto. E isso tudo sempre é local. Se eu estou falando de vizinhança, eu estou falando de propriedades locais. Tá bom? Então, tá bom. Então, eu quero olhar para o limite lateral de x tendendo a x0 pela direita, pela esquerda, do quociente de Newton. Qual que é o quociente que eu vou escolher? O x menos o x0 sobre x menos x0. O que é para facilitar a minha vida? O x menos o x0 sobre x menos x0. Massa? Poderia pegar do incremento? Fica à vontade. Professora, posso dar uma interpretação geométrica nos problemas propostos sobre derivadas? Acho mais intuitivo, mas não sei se é formalmente válido. Que problemas propostos? Quais problemas propostos? A interpretação geométrica, é isso, é a interpretação que você dá para aquilo, né? Não sei se eu te entendi, Luiz. Tenta reformular aí que eu tento te responder, tá? Então, vem cá. Aí, então, agora vamos analisar o que é esse quociente. À direita primeiro.
à direita. Que equivale à função módulo, vou escrever ela aqui no cantinho para a gente não ficar confundindo os meninos da gravação. X quando x está à direita de 0 e menos x quando x está à esquerda de 0. Estou olhando o limite de x tendendo a 0 para valores à direita de 0, né? Então, eu estou olhando para a função sumindo esse valor. Então, f de x é igual a x, f de 0 é igual a 0, x menos 0. Antes de passar o limite, vamos analisar o que é que dá para fazer nesse negocinho aí. 0 tendendo a mais. Eu tenho x menos 0 que é x menos 0 que é x. Estou multiplicando e dividindo por 0, isso é 1. Passando o limite, limite de constante é a própria constante. Ok, então por um lado vai para 1. Para o outro lado, limite de x tendendo a 0 pela esquerda, que equivale a função para valores à esquerda de 0. À esquerda de 0, a função vale menos x, né? Então, aqui fica menos x mais menos 0, que é o valor da f no 0, x menos 0. Esse quociente menos x menos 0 é a mesma coisa que menos x. Menos x. X menos 0 é a mesma coisa que x. Estou multiplicando e dividindo por x. Isso aqui é 1, mas tem um menos lá. De x tendendo a 0 pela esquerda de menos 1. Limite de constante, a própria constante. Isso aqui é igual a menos 1. O que a gente certificou? Os limites laterais, as derivadas laterais existem, né? À direita, isso aqui a gente pode denotar assim, f' à direita de 0. À direita, esse número é igual a 1. E à esquerda, f' de 0 à esquerda, esse número é igual a menos 1. Aí a pergunta que está relacionada é, então quer dizer, logo, vou fazer o mesmo símbolozinho, mas a negativa. Não existe o limite de x tendendo a 0 de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Não é isso que a gente conclui? Existem os limites laterais, mas eles são diferentes. Então, quer dizer que o limite desse quociente para o ponto não existe. Essa é a notação. Existe negação. Logo, não existe isso. O que quer dizer, então, que não existe? Não existe a derivada da função no ponto x igual a 0. Então, a função módulo, a função modular, né? Ela é contínua em x igual a 0? Sim, ela é contínua. Ela é derivável em x igual a 0? Não. Então, o que a gente pode concluir? Que funções serem contínuas não implicam em ser deriváveis. E aí, o que vai acontecer no gráfico de uma função que é contínua, mas não é derivável naquele ponto? Vamos lá para o quadro 1. O que acontece com o gráfico de uma função que é contínua em x igual a 0, mas não é derivável nesse ponto x igual a 0? Ele sempre vai ter esse bico. Sempre vai ter esse bico, que é o que diz que a função não é suave naquele ponto. Tá? Vocês vão ver isso aí. Ou então, ponto... Como é que chama esse negócio aí? Também tem outro nome. Ponto de singularidade. Ponto singular. Enfim, tem uma caralhada de nome para isso. Cadê? Indo demais. Ah, que bom, Fábio. Também acho bonitinho. Isso quer dizer que não existe direção para a reta. É isso, Bianca. É exatamente isso. Porque o que acontece? Se a interpretação geométrica da derivada, da derivada da função naquele ponto não existe, qual que é a interpretação geométrica?
Mas existem as derivadas laterais, né? Quer dizer que a esquerda, a inclinação é uma e a direita é outra. Vamos voltar lá para o quadro 3. A direita, a inclinação nela é uma, que é igual a 1. A esquerda, ela é outra, também é igual a 1. Mas o que significa no ponto? Quer dizer que a inclinação da reta tangente, quando não existe, quer dizer que não está tendo, né? Não tem reta tangente ali naquele ponto. Por isso que faz o bico, né? Porque em uma direção é um troço e em outra direção é outro troço. É isso mesmo, Bianca. Toda função não suave implica em singularidade. Ê, Luiz, mas você está querendo, hein? Rapaz do céu. É. Marromeno é. Marromeno é isso mesmo. Se ela não é suave em todos os pontos, aí entra de novo, né? Nos pontos em que ela não é suave, a gente costuma dizer que tem pontos singulares. Mas isso aí depende muito do contexto, tá bom? Depende muito do contexto. Aí, dependendo se você for falar em sistemas dinâmicos, ponto singular pode ser interpretado como uma coisa, em geometria pode ser interpretado como outra coisa. Enfim, eu poderia não ter falado sobre esse ponto. A reta tangente não fica vertical? Afonso. Isso se a função... Não existe reta tangente vertical, né? O que é a inclinação de uma reta tangente que é vertical? Qual que é essa inclinação? Não está tendo, né? Não está tendo inclinação. Tá bom? Fechamos essa gestalt? Amarramos? Amarramos isso? Tipo soma de vetores. Não vou pensar nisso aí. Fechamos isso, então? O que é a próxima coisa que eu tinha separado para falar com vocês? Derivabilidade, continuidade, falar dos negocinhos aqui. Ah, a propriedade, isso. Deixa eu amarrar esse negócio aqui com a propriedade. A propriedade é a seguinte. O que a gente viu com este exemplo? Vou apagar aqui. O que a gente viu com o exemplo da função contínua, da função módulo, ser contínua no ponto x igual a 0 e não ser derivável no ponto x igual a 0, né? Não existir a derivada, porque não existe a reta tangente no ponto x igual a 0, né? O que a gente concluiu? Que continuidade não implica em derivabilidade. De novo, no ponto, tá? No ponto, no ponto. Ok. Agora, a pergunta que vem. Derivabilidade. Derivabilidade implica continuidade no ponto. Pergunta. Sim, acho que sim. Então, continuidade é quando os limites laterais existem, mas não precisam ser necessariamente iguais. Não, Liam, olha só. Continuidade é quando a gente analisa o limite da função em um ponto, certo? Os limites laterais têm que existir e têm que ser iguais para que eu fale que a função seja limitada naquele ponto, para que exista aquele limite naquele ponto. A conexão com continuidade é que, para além do limite existir, ou seja, os limites laterais existirem e serem iguais, eles têm que ser iguais à função naquele ponto. Esse é o amarradinho entre o limite existir e a função ser contínua no ponto. Lemniscata é uma curva. Gente, mas vocês estão aí, ó, rapaz do céu. A gente pode até dar uma googada nisso, é um gráfico legal. Lemniscata é o gráfico de uma curva. Eu acho que o gráfico, não me lembro, tá? Mas, se não me engano, ela é uma curva em coordenadas polares. Não me lembro. A descrição dela em coordenadas polares. Claro que tem uma equação, né, que não é explícita, eu não consigo colocar ela y como função de x, nem x como função de y, mas
Lemniscata não é um infinito, o desenho dela não é. Não é o símbolo do infinito. Eu acho que não é, não. A gente pode até confirmar. Ou é? Uai, menino, tô achando, a gente pode dar uma olhada nisso já já. Espera aí só um cadinho. Vamos verificar isso? Se derivabilidade implica em continuidade? Vamos lá? Bom, se eu partir para mostrar que isso acontece, então eu tenho que partir desse lado e concluir isso, né? É isso, né? Então, se eu quero garantir, se eu quero que uma função... Eu estou achando esse espaço aqui tão miúdo. Vou reescrever isso aqui, que ficou feio. A gente sabe, então, que contínua em x igual a x0 não implica em derivável em x igual a x0. E aí a pergunta é, derivável em x igual a x0 implica em contínua em x igual a x0? Então, eu vou partir desse lado e quero concluir esse lado, tá? Então, para concluir isso, eu quero mostrar, então, que o limite de x tendendo a x0 da minha função é exatamente igual à função no ponto. Concorda comigo? Porque se eu estou partindo que ela é contínua, eu estou falando que os limites laterais existem, são iguais, logo isso aqui existe, e esse valor é exatamente igual à função no ponto, né? Então, é isso aí. Então, se eu fizer só uma manipulação aqui bobinha, como isso aqui eu sei que é um número, eu vou passar ele para dentro do limite. Então, isso aí não vai alterar, tá? F de x menos f de x0. Isso aqui seria igual a 0, tá? Então, mostrar esse limite é equivalente a mostrar que o limite dessa diferença aqui vai para 0. Certo? Então, eu quero mexer, então eu vou mexer nessa diferença aqui e concluir que ela é 0, usando o fato dela ser derivável. Tá? Então, vamos lá. Limite, então, de x tendendo a x0, de f de x menos f de x0, isso aqui é a mesma coisa que se eu multiplicar e dividir por x menos x0, não é? Vou multiplicar e dividir por x menos x0. Essa demonstração é engraçadinha, simplesinha. X menos x0. Tá? Multipliquei e dividi por x menos x0, não estou fazendo nada de diferente. Existe uma propriedade do limite que diz o seguinte: eu posso quebrar o limite do produto desde que cada um dos limites exista. Tá? Então, o limite da função produto, ele é o produto dos limites desde que cada parcelinha do produto exista. O limite de cada uma parcelinha exista. Bom, limite de x tendendo a x0 de x menos x0 existe, né? E limite desse quociente de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 existe também, porque eu estou partindo do pressuposto que a função é derivável em x igual a x0, né? Então, isso aqui eu consigo reescrever como sendo limite de x tendendo a x0 de x menos x0 vezes o limite de x tendendo a x0 de f de x menos f de x0. De novo, por quê? Porque cada uma das parcelinhas existe. Esse camarada aqui vai para onde? Ele converge exatamente para a derivada da função no ponto, visto que eu parti que ela é derivável em x igual a x0. E esse camarada aqui vai para 0, né? Quando x tende a x0, isso aqui vai para 0. 0 vezes qualquer coisa que existe, isso é 0. Então, o que eu concluí? Que o limite de x tendendo a x0 de f de x menos f de x0 é igual a 0. Que é exatamente o que eu queria, né? Limite de f de x é igual a f de x0 quando x tende a x0.
Portanto, a f é contínua em x igual a x0. Tá? Então, a função ser derivável, se você está falando que a função... então, o que eu quero dizer é que a classe das funções deriváveis inclui a classe das funções contínuas. Tá? Quando eu falo que uma função é derivável, ela tem muito mais propriedades do que o fato dela ser apenas contínua. Tá bom? Eu estou pensando numa coisa sem bicos. Tá. Sim, professora, o que ela me escata? Vamos olhar lá depois. A internet está dizendo que... 10h27, volta. A internet está dizendo que é. Explica de novo. Explica de novo o que, Fábio? Volta para mim. Professora, não vi a nota dos professores do... Não é... Tá. Da semana 2, mas você poderia explicar um pouco mais sobre o teorema do valor intermediário agora? Ainda não, coração. Pois existe uma questão na lista 2 que, creio, fica mais fácil entender com esse conceito em mente. É assim, Rodrigo, quando a gente coloca uma questão na lista, tem 2 tipos de questões, né? Uma é envolvendo aquele ciclo de atividade e outra é meio que induzindo vocês a pensarem no próximo ciclo de atividade. Mas não quer dizer que você não consiga resolver com aquele conteúdo que você tem em mãos. A partir da segunda-feira da semana não essa próxima segunda-feira, a outra, mentira, na sexta-feira da semana que vem já vai estar aberto o ciclo, as notas do terceiro, então pode ficar tranquilo, tá? É isso. A história é, o que está lá na lista, vocês conseguem resolver com o que vocês têm em mãos agora. Mas ele sempre vai ter alguma coisa meio que induzindo o que é que vem na próxima semana, tá? De nada, meu bem. Fechamos essa gestalt de continuidade, derivabilidade. Agora eu vou amarrar um outro negocinho que é importante, tá? Eu estou sempre falando de coisas no ponto, né? Estou sempre falando de continuidade no ponto, derivabilidade no ponto, limite da função no ponto. Agora, qual que é o passo entre a coisa ser local e ser global, né? Porque eu estou falando de propriedades de uma vizinhança. Como é que eu saio do fato de uma vizinhança e estendo para todo o domínio? Como que eu saio de uma vizinhança e estendo para todo o domínio? Como que eu saio de vizinhança e vou para o global? Do local para o global. A gente fala que a gente consegue estender para todo o domínio, né, e a expressão é estender mesmo as propriedades para todo o domínio, desde que valha para cada ponto do seu domínio. Tá? Então, vou aqui para o quadro 1. Se eu tiver uma função que é derivável para todos os pontos do seu domínio, isso aqui eu já estou dando uma acelerada no nosso encontro de segunda-feira, tá? Então, se eu tiver que uma função f é derivável, derivável para todo x0 lá do seu domínio, isso quer dizer, então, que a f é derivável. Aí a gente sai dessa propriedade local e estende para o global, tá? Então, ela é derivável se ela é derivável para todo ponto do seu domínio, tá bom? Uma vez que a função ela é derivável para todo ponto do seu domínio, eu posso falar na função derivada de uma função. Então, se f é derivável, então existe a função derivada dessa função, que a gente denota como um f'. Eu vou fazer de maneira geral, tá? Todo o domínio, eu vou pôr para todo R, só para facilitar a vida. Domínio da função.
E aí eu posso falar na função derivada. Então, cada função, se ela é derivável, conectada a ela tem a sua função derivada. É a função derivada de f. Sacou? Então, agora faz sentido a gente pensar em regrinhas. Se eu tenho, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado, quem é f' de x, por exemplo? Sacou? Não estou perguntando, não precisa nem responder no chat, não precisa de spoiler ainda não. Mas a história é, se eu estivesse falando de derivada pontual, eu tinha que falar no ponto x0, no ponto x0, no ponto x0. Mas vocês, a partir de agora, né, vocês já sabem que as funções que eu comentei com vocês, as funções que são deriváveis em todos os pontos, ou seja, funções deriváveis, que são os polinomiais, exponenciais, logarítmicas, trigonométricas, todas as que a gente viu lá no pré-cálculo, todas elas são deriváveis. Então, a gente pode falar da função derivada dessa função, tá? E a partir disso, é que a gente pode falar das regrinhas de derivação. Então, quando a gente for falar das regrinhas de derivação, lá na nossa cabecinha, está falando, olha, quer dizer que aquele limite lá do quociente de Newton existe para todo ponto da função. Tá? É isso que tem que estar lá dentro. Aquele limite lá existe para todo ponto da função. Então, eu posso falar da derivada daquela função. Tá certo? Acho que eu não estou sendo redundante, não. É que eu queria amarrar mesmo esse negócio. O que está escrito aí? O que o Cícero escreveu aí? Querendo... Dá uma ampliadinha ali na última, por favor. Questões bem complexas. Sei não. Alguém tem alguma coisa para comentar a respeito? Quer que eu volte em alguma coisa? Vocês já devem ter resolvido da lemniscata mesmo. Tem alguma coisa aí que vocês querem falar sobre o conteúdo? Porque agora, na segunda-feira, o que a gente vai ver então? A gente vai ver um vídeo que eu gravei para o projeto sobre, exatamente para esse período, né? Sobre regrinhas de derivação. A gente vai ver das propriedades básicas, e aí a gente vai começar a fazer bastante exemplo disso. E qual mais que é? Então, as regrinhas de derivação, soma, produto, diferença, quociente... E aí a gente faz bastante coisa. As trigonométricas também, a gente já vai ver de todas elas. E vai ver da função inversa. E vai ver também a derivada da função inversa. E regra da cadeia, e regra da cadeia. Regra da cadeia. Vai ver esses três, então. Então, semana que vem o bicho já começa a pegar, já fica bem específico, tá? Fica bem específico. Hoje eu tinha separado para falar isso para vocês, assim, vocês querem que faça algum exercício, tem alguma coisa lá no estudo dirigido que vocês ficaram desconfortáveis. Eu fiquei com muita dúvida sobre o raciocínio da questão 1 da lista 2 de exercícios, pois ela pede uma função composta, da lista 2, da segunda composta, mas ela dá 3 funções diferentes. Posso te pedir para você falar isso com os monitores, Liane? Eu acho que é mais interessante, porque eu não estou com a lista aqui, acho que é mais interessante. Também fiquei com dúvida nessa. Isso, dá uma olhadinha, procura os monitores. Hoje não tem encontro com eles, né? Porque hoje é sessão de monitoria de cálculo 2. Mas, a partir da segunda-feira, acho que ela está incompleta. Passa com os monitores, dá uma comentada com eles, porque daí, se tiver alguma coisa para ser alterada, a gente já altera, tá bom? Porque também vocês têm um tempinho até quinta-feira. Fala, Eduardo. Fala que eu te escuto.
Acho que é para fazer ff de x. Não sei. Fale. Ainda pode fazer a revisão do estudo dirigido? Bom, se você já concluiu, está concluído, sim. Lembrando que o que importa é vocês executarem, tá? Não sei em que tipo de revisão. Se você quer terminar, pode terminar. Ele ainda está aberto, vai ficar aberto até o dia 25. Professora, se eu tenho um ponto de uma função e o ponto da função derivada, como acharia a equação da reta? Ah, obrigada! Taliana, vamos amarrar tudo isso, que eu não falei da equação da reta tangente, não é mesmo? Então, vamos lá? Então, vamos lá. Então, quando eu for falar de equação da reta tangente, a primeira coisa que eu tenho que saber, que tem que estar... Foi uma justificação da questão... eu comentei sobre isso, da questão, de uma das questões do teste de nivelamento. Quando eu for falar de equação da reta tangente, o que eu já estou pensando é que aquela função é derivável naquele ponto, né? Porque senão nem não faz sentido isso, né? Então, hoje em dia, como vocês já sabem quais são as funções que são deriváveis, né? Que são todas os polinomiais, quando a gente pedir a equação da reta tangente em um ponto, eu já estou pensando que naquele ponto a função é derivável, tá bom? Senão não faz sentido a questão, sacou? Alguém quer dar aí alguma função e a gente calcular alguma equação de reta tangente em algum ponto? Alguém quer falar aí uma função? Lembrando que como a gente vai achar o coeficiente angular pelo quociente de Newton, é melhor que o negócio seja fácil, senão vai demorar demais da conta. Deixa eu olhar aqui se tem alguma de boa nas notas. Olha, tem várias de boa aqui, ó. Vamos pegar essa daqui. Ah, essa aqui é massa. Vamos pegar uma polinomial, lindinha, de grau 3, menos 2x, mais 3. E o ponto é 1f de 1. Eu vou fazer contas que vocês não vão precisar fazer a partir de segunda-feira. Uma função afim facilitar minha vida, é ótimo. Eu vou fazer umas contas que vocês não vão precisar fazer, tá? Inclusive, nas notas eu comento isso. Olha, a gente não fez muito exercício de equação de reta tangente, porque para achar o coeficiente angular e não linear, para achar o coeficiente angular da reta tangente de uma função em um ponto, a gente precisa daquele limite do quociente de Newton, certo? E os limites a gente já percebeu que isso pode ser meio trabalhoso, inclusive a gente não vai cobrar isso de vocês. Então, mais para frente, vai ficar muito fácil achar a equação de reta tangente. Vai ser tipo, bateu o olho, pá, substituiu. Mas agora, ainda nesse estágio, a gente vai precisar fazer umas continhas, tá? Deixa eu ver aqui. Eu também ainda não consegui me cadastrar no Moodle. Tem gente que entrou agora, né? Então, tem gente que está mais delicado. Galera, para entender uma primeira questão, dêem uma olhada no livro. Isso, sabe? Muito bom você comentar sobre o livro, porque no estudo dirigido, o que eu pensei muito foi reforçar a existência do livro, né? Que vocês têm um livro-texto aí. Vocês têm as notas que conversam com a teoria, que vai muito no ritmo do que eu estou falando, né? Do que eu estou expondo para vocês. Mas o livro-texto existe, é aberto e é muito mais completo, né? Então, lá tem vários exemplos, várias questões. Possivelmente vai ter alguma questão da lista que tem alguma coisa semelhante no livro, né?
Então, um estudo dirigido foi bem para nortear vocês. Falar assim, nortear é uma palavra que eu odeio, mas bem para orientar vocês, né? Dá uma olhada nisso, olha que o livro conversa assim, ele faz isso, ele faz aquilo. Eu também não consegui acessar o Moodle. Tem algumas pessoas que estão com dificuldades. Fale, Eduardo, a questão 7 do estudo dirigido, não sei. Moeda, modela uma temperatura de Santiago, papapá. Pede qual é a segunda vez depois do dia mais quente do ano atingiria. Essa é a mais delicadinha mesmo. Professora, uma dúvida. Comenta, Eduardo, comenta lá com o plantão de dúvidas, porque como o estudo dirigido ainda vai ficar aberto, eu não quero falar, eu só queria pontuar o que estava errado, sabe? Para quem ficou meio assim, falou, mas era aquilo, não era? Pedro, uma dúvida sobre o Moodle, eu tirei isso. Eu comentei sobre isso mais cedo, Pedro. Vai aparecer que vocês concluíram só 60% ou 66% da atividade. É isso que vai aparecer mesmo. Eu até mostrei aqui no computador, porque de todas as bolinhas, vocês só vão conseguir, vocês nunca vão executar todas as bolinhas, porque a gente fez ele no sentido de árvore, né, num diagrama de árvore. Depois que você sai do nivelamento, ou você faz revisão, ou você vai para aprofundamento. Nunca você vai fazer os dois. Então, nunca vai aparecer 100% de... Essas aulas ficam gravadas e estão no YouTube. Nunca vai aparecer conclusão de 100%, tá bom? Vamos fazer esse negócio aqui? Então, eu quero equação da reta tangente. Errou. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou adorando esses nossos encontros de sexta-feira, assim. Não sei se para vocês está legal, que nem está para mim. Eu quero, então, no ponto x0 igual a 1, então eu quero o f' de 1, né? Porque a equação da reta tangente é y menos, quem é o ponto que eu quero? F de 1, que é igual a f' de 1, que é a inclinação da reta tangente em x0 igual a 1, vezes o x menos 1. Né? Essa é a equação da reta tangente. Lembrando que reta tangente é quando o coeficiente angular da função naquele ponto... Tamara, que bom. Eu estou bem felizona também. Então, vamos lá. Então, a gente precisa desse menino aqui, né? Que esse aqui a gente já tem, que é só substituir um aqui. Esse aqui, nada a fazer, então a gente precisa fazer disso. Então, quem é esse menino? Limite de x tendendo a 1. Vamos pegar pro mais simplinho, né? De f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Vai dar legal. Então, esse aqui é o limite de x tendendo a 1. A partir de segunda-feira, vocês vão bater o olho nessa função, falar assim, a derivada dela é tal, você só vai substituir para x igual a 1 e acabou. Tá? Quem é f de x? X ao cubo, menos 2x, mais 3, menos o f de 1, né? Quem é f de 1? 1 menos 2 menos 1, menos 1 mais 3 mais 2. Se tiver ruim aí essa conta aí, vocês me avisam. E aqui embaixo fica x menos 1. Massa. Aí, quem é esse bonito? Daqui a pouco eu já vou lá para o quadro 2, porque não vai caber aqui. Só vou ajeitar os ajeitáveis. Isso aqui fica x ao cubo, menos 2x, 3 menos 2 dá 1, x menos 1. Ah, moleque! É cubo, é cubo. Deixa eu pensar. Vamos olhar quem é uma raiz desse polinômio. Lá na frente, quando o povo aí já está contando quem é que seria a derivada, né? Vocês são malandros. Lá na frente, vocês vão ver que, por exemplo, esse quociente aqui
para x tendendo a 1, tem uma outra estratégia, mas eu não vou dar muito spoiler, não. Vamos fazer ele. Chururururururu. Isso aqui é igual o limite de x tendendo a 1 do x ao cubo menos 2x mais 1. Já coloquei ele aqui, que é para a gente não precisar ficar fazendo essa brincadeirinha, tá? É filhinha de 1. Ok. Aqui embaixo está indo para 0, né? Aqui em cima vai para 1, mais 1, 2. 2 menos 2 está indo para 0 também, certo? Certo. Está indo para 0 sobre 0. Por isso que eu não quero dar spoiler, porque mais na frente a gente vai ver um troço desses. Tá, mas sem saber esse negócio, a estratégia aqui seria achar quem são as raízes desse polinômio para ver se x igual a 1 é uma raiz desse polinômio. Então, a pergunta é, x igual a 1, x0, é raiz desse polinômio? Ou seja, f... Se eu fizer x0 igual ao cubo menos 2x0 mais 1, isso aqui é igual a 0? Né? O que significa x0 ser igual a 1 ser uma raiz desse polinômio? Quer dizer que ele é um zero dessa função, né? Quer dizer que quando eu substituir x igual a 1 aqui, tem que dar 0. Agora, vamos lá. Então, se eu fizer 1, isso aqui dá 1 ao cubo menos 2 vezes 1 mais 1. Isso aqui é 2 menos 2 dá 0. Ok. Então, x0 igual a 1 é raiz do polinômio x ao cubo menos 2x mais 1. O que significa isso, professora? Lá num passado errante de vocês, lá tinha um negocinho chamado Teorema Fundamental da Álgebra. Não sei se vocês se lembram disso. Esse teorema diz assim: todos os polinômios com coeficientes reais, ou coeficientes em um corpo algebricamente fechado, coeficientes nos reais, ele é totalmente decomponível naquele mesmo ambiente. O que significa isso? P de x igual a 0 mais a 1x mais... Isso aqui. Opa. Ok? Se eu disser para vocês, depois de achar a derivada eu tenho que igualar... Não. Não. Se eu tenho esse polinômio e eu tenho que... Bom, o que eu posso dizer sobre ele, né? Sobre as raízes dele? Eu posso dizer que no máximo ele tem n raízes nos reais, no máximo tem n raízes, no máximo porque distintas, né? Então, ele vai ter no máximo n raízes distintas, e se ele tiver n raízes distintas, esse polinômio sempre vai poder ser escrito como x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz, Rn. Então, se eu tenho uma raiz, eu tenho essa igualdade, tá bom? Isso aí eu não tinha falado ainda na aula, mas é tudo que está por trás quando você resolve esse tipo de quociente, esse tipo de limite. Tudo isso que está por trás. Por isso que era tão difícil quem já fez, tá? Por que disso? Para resolver o quociente. Só para eu resolver o quociente. Aí, então, o que eu estou falando? Eu estou falando que esse polinômio, x ao cubo menos 2x mais 1, possui 1 como raiz. Então, ele pode ser escrito como x menos 1 vezes algum resto, vezes alguma coisa. Vezes algum outro polinômio lá. Vou achar quem é esse polinômio.
como que eu acho esse polinômio? Esse aqui. Usando o que a gente chama de algoritmo de Euclides, que é a mesma coisa que a gente fazia para os números, né? Tipo, 5 dividido por 3, isso aqui é 1, dá resto 2. É isso aqui que nós vamos fazer, mas para polinômio. Então, vamos pegar x ao cubo menos 2x mais 1, porque, olha, vou contar para vocês. Em geral, é muito difícil achar raiz de polinômio, mas é muito difícil. Tem vários algoritmos de aproximação para achar raiz de polinômio. Não é uma parada simples isso, não é de jeito nenhum. Então, os polinômios que a gente apresenta para vocês são polinômios que são de fácil computação. Inclusive, tem uma área em aplicada que o grande dilema deles é achar zero de polinômio. Assim. Não é um troço trivial, não, tá? Resultado, vamos ver se é esse resultado mesmo, Lorenzo? Esse polinômio dividido por x menos 1 é... Aqui eu tenho cúbico e aqui eu tenho x. Para dar no cúbico, falta 2, né? Então, fica x ao quadrado vezes x ao cubo. Ele vem para cá sempre mudando o sinal. Tem mais gente para multiplicar. X ao quadrado vezes menos 1 dá menos x ao quadrado, certo? Mas ele vai mudar de sinal, então vai ficar mais x ao quadrado. Vou arrumar isso aqui. Mais 0x ao quadrado, menos 2x. Tá vendo que, das vezes, resolver limite é difícil pra caramba, não é nem por causa do limite, é muito mais por causa das propriedades algébricas que estão por trás. Tá? X ao quadrado vezes x ao cubo muda de sinal. X ao quadrado vezes menos 1, menos x ao quadrado. Muda de sinal, vem mais x ao quadrado. Por isso que eu coloquei esse zero. Efetuando esse camarada, estou somando e subtraindo a mesma coisa, é 0x ao cubo. Estou somando 0x ao quadrado com x ao quadrado, fica x ao quadrado. Abaixa todo mundo que não tem, que ainda precisa efetuar. Ok. Então, eu quero operar x ao quadrado menos 2x mais 1 por x menos 1. Para matar esse x ao quadrado com esse x, falta x, né? Aqui dá mais x ao quadrado, muda de sinal menos x ao quadrado. Que dá menos x, muda de sinal mais x. Então, isso aqui fica 0x ao quadrado, menos 2x mais 1, menos x. Abaixa esse 1. Menos x mais 1 vezes x menos 1, para eu matar esse x aqui, falta só menos 1, né? Menos 1 vezes x dá menos x, muda de sinal, mais x. Menos 1 vezes menos 1, mais 1, muda de sinal, vem menos 1. Estou somando e subtraindo a mesma coisa, dá zero. Então, é esse polinômio, tá? Então, eu vou apagar aqui. Uma vez que x igual a 1 é uma raiz desse polinômio ali de cima, eu consigo escrever ele da seguinte maneira. X menos 1 vezes o polinômio que é de x, que é esse que eu acabei de achar, que é esse, x ao quadrado mais x menos 1. Agora sim, eu estou multiplicando e dividindo pela mesma coisa. Antes de passar o limite, isso aqui é a mesma coisa que 1, né? Esse aqui estou multiplicando e dividindo. Aí, então, fazer esse limite do quadro 2 aqui, desculpa, meninos. Fazer esse limite aqui do quadro 2 equivale a, porque é tudo igual, a resolver este limite, que nada mais é do que este limite, que é de um polinômio. X ao quadrado mais x menos 1. Polinômio não tem problema nenhuma, pode só substituir em x igual a 1. Fazendo em x igual a 1, vai ter 1 mais 1 menos 1, que é igual a 1. Então, o coeficiente angular daquela reta é exatamente igual a 1. Lembrando, vamos ver se está certo, já que tem muitas pessoas que já sabem de derivadas nessa salinha. Já que segunda-feira é o dia mesmo, quem é a derivada de x? Do polinômio x ao cubo, derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado, já vocês vão ver isso. Menos 2x é menos 2, derivada de constante é igual a 0. Substituindo em x igual a 1,
3 vezes 1 ao quadrado menos 2, olha só, era 1 mesmo. 1 era o esperado. Alright? Então, quem é a equação daquela reta tangente? Opa, x menos 1. O ponto era f de 1. Quem é o f de 1 que eu já não me lembro? Xan. Fazendo x igual a 1, isso aqui dá 1, mais 3, 4. 4 menos 2, 2. Então, a equação daquela reta tangente é exatamente igual a essa. Ajustando os ajustáveis, isso aqui fica x menos 1 mais 2, mais 1. Lindo, maravilhoso? Lindo, maravilhoso. Se fosse duas funções perpendiculares, como posso determinar essa reta tangente? Nesse ponto em que elas são perpendiculares, Gildas? Aí você tem que olhar para uma, aí você tem que olhar para outra. Porque não necessariamente, eu não consigo te garantir se as curvas são perpendiculares. Então, olha só o que você está perguntando. Se as curvas são perpendiculares, eu falo de perpendicular só porque eu estou falando de reta tangente naquele ponto. Vem cá. Porque senão, como é que eu falaria de perpendicular? Não sei, eu não sei ângulo entre curva. Eu sei ângulo entre reta. Não sei ângulo entre curva. Sacou? Você fala que as duas curvas se cruzam perpendicularmente, porque lá na sua cabecinha você já está falando da equação da reta tangente, que é a função. E aí sim, elas se cruzam perpendicularmente quando as retas tangentes se cruzam perpendicularmente. E aí você tem a parada de produto interno, isso aí tem que ser igual a 0, entre os ângulos, né? A gente não vai ver isso aqui, tá bom? Eu acho que eu vou ficar por aqui, tá, gente? Tudo bem para vocês? Eu estou bem satisfeitinha. Se vocês estiverem também, eu já vou finalizando. De boa? Ótimo. Vocês foram uns queridos, eu acho que o ritmo foi super legal. É isso, gente. A ideia desse nosso encontro nessa sexta-feira é esse bate-papo mesmo. Sabe? Então, vem com dúvidas. Eu não entendi aquele exemplo. Enfim, eu acho que a dinâmica está bem massa, assim. Eu estou bem confortável com isso. E se vocês souberem de alguém que não está conseguindo acompanhar, tenta dar uma força, sabe? Eu sei que tem muita gente passando por muita dificuldade esses períodos, assim. Então, para quem tem mais conforto, para quem tem mais facilidade com o conteúdo, com o ritmo, enfim, tenta dar uma força para essa galera, sabe? Tem muita gente passando por muita dificuldade, assim, real, tá? Vamos nos ajudar, tá bom? Espero que vocês fiquem bem, tá? Se cuidem, cuidem dos seus. Segunda-feira a gente se encontra, nesse bate-horário, nesse bate-local. Péssima referência, professora, mas tá ótimo, aconteceu. E é isso, então. Um abraço para vocês e fiquem bem. Até segunda.